Olá, meu amigo e amiga. Ontem nós vimos que o Supremo Tribunal Federal lotou mais uma van. E não foi uma van qualquer. É uma van cujos bancos recebem a nomenclatura de bancos dos réus, que está conduzindo cada vez mais perto de Bangu 8, Papuda, Comé ou outra instituição prisional congênere, mais uma parcela da Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. Vou conversar com vocês sobre as reações na extrema-direita e o esvaziamento que esse discurso de se fazer um PL de anistia está recebendo agora com apoio de grandes veículos de comunicação e alguns editoriais muito significativos. Vou conversar com vocês também sobre outros assuntos muito interessantes que merecem aqui um destaque no nosso portal do José. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e participe aqui das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, porque são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, até os grandes jornais hoje começam a revelar algo que nós temos batido aqui, sempre aqui no nosso portal do José, que esse projeto de anistia é uma verdadeira infâmia para proteger criminosos. O editorial do Valor Econômico de hoje fala exatamente isso que nós temos alertado aqui no nosso portal e outros canais também muito importantes. Vejam só a importância de nós estarmos falando o que nós falamos aqui, porque as palavras, os pensamentos, as críticas, elas vão chegando em muitas pessoas. Isso vai formando consciências, sobretudo das pessoas que estão antenadas com o que acontece no mundo da política aqui no nosso país. Então, esse editorial é apenas um dos editoriais de jornais aí que estão vendo a iniquidade dessa história toda. Ontem, no julgamento que conduziu esse grupo dessa Orcrim, agora mais perto de Bangu 8, outra instituição prisional congênere, como eu sempre falo aqui com vocês, nós vimos ali o ministro Alexandre de Moraes dar várias sapatadas ali e desnudar o discurso hipócrita e bandido para proteger essa gente toda. Só que é o seguinte, esse discurso dessa gente toda não vai colar no Supremo Tribunal Federal. A condenação será muito dura para essas criaturas. Bom, mas eu quero abrir aqui um espaço para chamar a atenção de vocês, eu voltaria aqui o tema, porque nós estamos na semana dos 60 anos da fundação da Rede Globo de televisão, que foi fundada no dia 26 de abril de 1965. Um ano exato, né, do golpe militar que nós tivemos aqui no nosso país, o golpe civil-militar. O que leva um empresário a receber uma montanha de dinheiro com um ano de uma ditadura implementada no nosso país para organizar um meio de comunicação. Qual foi o propósito? Como é que essa criatura ficou tão rica? Aliás, os 60 anos da Rede Globo, a primeira coisa que eles deveriam fazer é contar a história, né? Como é que um empresário que não tinha essa grana, ele montou um complexo de televisão, como é que ele sufocou outras emissoras, como é que ele destruiu os seus concorrentes, como é que ele ganhou tanto dinheiro, como é que a ditadura militar jogou tanto patrocínio dentro dessa emissora? Então, eles deveriam começar por aí, mas eles vieram com a história meio oblíqua, né? Foram lá para a Bahia, onde o Cabral chegou, foram para a casa de uma família, ignoraram completamente essa história. O senhor Roberto Marinho não era um empresário bem-sucedido, que tinha muito dinheiro, falou assim, olha, quer saber o negócio? Vou investir no nosso país, vou criar um meio de comunicação. Não! O dinheiro veio de fora, um dinheiro que veio de fora de forma secreta e que foi denunciado numa CPI nos anos 60, no Congresso Nacional. Mas aí a gente já estava numa ditadura, e aí no governo Castelo Branco se mandou abafar essa CPI que investigava a interferência dos Estados Unidos de dinheiro de fora do Brasil para conspirar contra a nossa realidade interna. Então, a gente viu ontem no Jornal Nacional a abertura aqui com Bonner, assim, de uma maneira muito simpática, né? Vamos lá. Nos 60 anos da TV Globo, o Jornal Nacional vai comemorar de um jeito inédito, histórico, a nossa conexão com os brasileiros. Bonner, da onde veio o dinheiro que fundou a Rede Globo de televisão? Simples assim, gente, não brotou do nada, né? Mas, enfim, esse assunto eles vão falar jamais, né? De todas as regiões, começando pelo Nordeste, onde, vejam os senhores, vejam as senhoras, onde os portugueses avistaram o litoral baiano 525 anos atrás,
num 22 de abril. Veja que coincidência. Olha, aqui vai um boa noite especialíssimo. Desculpa a bagunça, Renata Vasconcelos não está aqui, mas a cadeira está arrumada. Eu vou mandar um boa noite especialíssimo para Renata Vasconcelos e para a família Silva Alves, que abriu as portas para o JN e para todos os Que brasileiros. singelo, né, gente? Que bonitinho. Bonner, Renata, da onde veio o dinheiro que fundou a Rede Globo de televisão? Porque quando o senhor Roberto Marinho morreu, ele tinha uma fortuna acumulada de US$ 1 bilhão, uma fortuna pessoal. São coisas aí, né, que mostram como é que essa empresa que veio para o nosso país, né, de fora para dentro, com seus cupinchas internos, enfim, e que durante essas décadas todas tem ajudado a distorcer a realidade aqui no nosso país, deseducar a sociedade politicamente e servir ali como os grandes veículos de comunicação fazem quase todas as partes do mundo, como uma ferramenta de acumular poder e de garantir cada vez mais lucros para os seus sócios. Bom, isso aí eu não podia deixar de comentar isso, né? E aí o seguinte, a gente entra para as nossas questões aqui mais emergentes, vamos dizer assim. Silas Malafaia critica a prisão de Braga Neto e faz ameaças a Moraes. Sua hora vai chegar. Gente, vocês já viram, mostrei aqui muitas vezes já, o Silas Malafaia atacando o ministro Alexandre de Moraes pessoalmente, criminalmente. Malafaia sob Moraes, covarde, mentiroso e manipulador. Isso aí no evento. Em outro evento, em ato no Rio, Silas Malafaia disse que Alexandre de Moraes é criminoso. E aí é o seguinte, aí o Silas Malafaia, que já fez muitos vídeos atacando o ministro Alexandre de Moraes, ele faz isso e tem questões lógicas do ponto de vista de alguém que comete crime ou alguém que está protegendo ou tentando proteger criminosos. Vamos nos lembrar que quando o Silas Malafaia ataca o ministro Alexandre de Moraes e quando ele pede anistia, ele também, de forma também meio escamoteada, ele tenta se blindar também, porque um projeto de anistia que passa no Congresso Nacional, da forma como ele está desenhado, protege todas as pessoas que influenciaram as criaturas que foram para o 8 de janeiro tentar destruir a nossa democracia. Então, essa anistia nunca foi dirigida apenas para as pessoas que estiveram lá no 8 de janeiro, como está no texto, como a gente revelou aqui e outros colunistas têm falado também. Então, o Malafaia, quando ele ataca o ministro Alexandre de Moraes, ele sabe que se o ministro Alexandre de Moraes morder a isca e processar o Malafaia, ou as pessoas que fazem esse mesmo expediente, o ministro Alexandre de Moraes estaria impedido de julgar. Agora, eu queria ver o Malafaia atacar aquele que propõe ação penal, chamar o senhor Paulo Gonet de criminoso, chamar de covarde, chamar de omisso, atingir a honra do senhor Paulo Gonet, porque o senhor Paulo Gonet pode processar o senhor Silas Malafaia e não vai ficar impedido de absolutamente nada. E aí o que acontece com o senhor Silas Malafaia? Com aquele que está propondo ação penal de uma forma contundente, ele simplesmente dá uma covardada, ele dá uma regada, né? No português claro. E aí ele, ao invés de atacar o Procurador-Geral da República, ele diz, duro questionamento ao Procurador Paulo Gonet. Muito corajoso, senhor Silas Malafaia. Vou botar um trechinho aqui. No Brasil, esse vídeo é um duro questionamento ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Como é que o senhor, um homem com tanto saber jurídico e livros escritos, oferece uma denúncia baseada num inquérito que é uma verdadeira farsa de pura perseguição política, como eu vou provar aqui? Primeiro eu vou repetir o que falei na Avenida Paulista. Escute isso. A palavra possível... É o seguinte, ele elogia o Gonet, né, um homem com muitos livros e tal, e depois, ao invés de atacar, ele conclama o Procurador-Geral da República a ter uma consciência, né, para proteger os golpistas. Vamos ver se eu peguei o trecho certo aqui. O senhor vai dar conta ao Deus que o senhor diz que crê. A minha oração é essa, Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça diante de tanta injustiça de homens maus, gente inocente presa com penas pesadas. Tem misericórdia, Deus. Deus tenha misericórdia. Então, como vocês puderam ver nesses trechinhos aqui, ele não ataca o Procurador-Geral da República, aquele que está colocando a canetada dura, né? Então, é o seguinte, né, gente? Vocês vejam só a coragem dessa gente. É uma coragem que tem regiões, que tem limite, que tem campos. Eles não são corajosos na essência, como eu estou mostrando aqui para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, ontem ele deixou bem claro que o Bolsonaro é uma espécie de peixe que está se ferrando pela boca. O anzol está bem fisgado ali.
Moraes, não há dúvida que minuta do golpe passou de mão em mão. E aí é o seguinte, numa das falas do ministro Alexandre de Moraes ontem, ele sublinhou que o próprio Bolsonaro confessou que a minuta de golpe foi de conhecimento dele. Isso causou, na época, inclusive, os olhos arregalados de um dos advogados do inelegível. Vamos pegar esse trechinho aqui, vamos lá. Minuta de golpe. E outra, essa tal da minuta do golpe foi tratada ontem pelo advogado. Aliás, cadê o advogado? Está aqui atrás de mim, ó. Está advogado de mim aqui, tem um vídeo aqui que foi selecionado pelo canal Desmascarando os meus queridos amigos. Vamos lá. Estava quase um ano já circulando pela internet. E logo depois, quando fizeram a terceira busca e apreensão, que foi em cima do PL, em cima de mim também, a imprensa anunciou: encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido... Quando ele confessa, o advogado fica com esse olho esbugalhado, assim, do tipo, meu Deus do céu, o que essa zebra, o que essa anta, o que esse imbecil está falando? Bom, o advogado está bem remunerado, né? Pode suportar isso aí, né? Ele sabe que a causa é a causa em glória mesmo, né? O advogado havia requerido, mandou para mim. Mas ficou engraçado, ficou. Eu imprimi, eu queria saber que era isso. E aí, né, mais à frente, a gente teve esse fato aqui também do inelegível, na entrevista que ele deu lá pro SBT, a entrevista Jabá, que ele se afundou também quando ele confessa, né, que o projeto de lei de anistia, na verdade, é um projeto que visa beneficiar ele próprio. Vamos pegar aqui esse trecho. Até o ocorrido no dia 8 de fevereiro. E eu então não estava, eu acabei entrando agora sem querer nesse processo. Ele entrou sem querer nesse projeto de lei de anistia. Entrou como? Se esse troço foi apresentado lá atrás, logo para beneficiar todo tipo de bandido e de canalha. Então, ele de repente brotou, colocaram agora? Não, já estava, ninguém colocou agora. Mais uma vigarice, mais uma confissão do banditismo do inelegível. Porque lá atrás queriam colocar no projeto da anistia do Rio de Janeiro a questão da inelegibilidade. Eu fechei com a questão do meu partido, tinha 90 e poucos deputados na época, para eu não entrar nesse projeto da anistia. Assim foi feito. E agora, por coincidência, eu estou dentro desse processo da anistia também. Então, coincidência, estou dentro desse projeto de anistia. Gente, é muita calhordice, né? O que acontece é o seguinte, ó, após a decisão do STF, aliados avaliam que resta a Bolsonaro a função de cabo eleitoral em 2026. Resta saber se dentro da cadeia ele conseguirá fazer alguma peça publicitária, alguma peça eleitoral. Vai ficar complicado, né? Será que a gente vai ver ele com aquele uniformezinho cor de laranja dentro da penitenciária? Porque é assim que os presos têm que estar, né? Não pode estar ali fazendo horário eleitoral dentro da cadeia. Se bem que o cara de pau, dentro da UTI, ele está dando um jeitinho de ganhar dinheiro, pelo menos para o clã, né? Bolsonaro participa de live dentro da UTI para fazer propaganda de capacete. Eu nem sabia disso, gente. Fui dar uma olhada aqui. O inelegível aqui com a patota toda, né? Com o Nelson Piquet, com capacete. É um negócio infame. E essa exatamente, que principalmente no Nordeste, nas caminhadas que ele faz... O Flávio Bolsonaro com um discurso bem bandido, dizendo que o Lula não anda nas ruas, que poderia ser hostilizado. Quando eles fazem isso, é o famoso apito de cachorro. Justamente tentando insuflar as pessoas para a prática dessas atitudes criminosas. Em cada cidade de interior do Nordeste que ele vai, aonde em tese o Lula teve 70%, 80% dos votos, ele é recebido igual rei, com todo carinho, em um mesmo lugar, se o Lula fosse... E aí é o seguinte, ele insinua que o Bolsonaro perdeu as eleições por fraude. É isso aí que essa gente faz. Olha, vai aproveitando aí, tá o papai no hospital, porque na papuda vai ficar complicado vocês estarem fazendo lives aí, tá bom? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Esse Silas, francamente, hein? Coragem é um produto raro hoje em dia entre figuras do mundo cão, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau.